Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no canal A Cor do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da economia e da política. Antes de mais, deixa-me pedir desculpa por estarmos a começar 15 minutos depois da hora programada. E antes também de irmos ao tema, deixe-me só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos ao menu. O que é que temos para si hoje? Ainda a análise da crise política. Primeira pergunta: o silêncio de António Costa quer dizer que este percebeu a dimensão do conflito com o Presidente da República e está a tentar serenar as coisas? Ou estamos perante um fenómeno ainda mais complicado? Já agora, como é que tudo isto vai evoluir, tendo em conta precisamente os desafios que o Governo tem pela frente nesta legislatura? Joaquim Aguiar, por onde é que quer começar? Eu, neste caso, gostaria de começar pelo fim, mas não, temos que começar pelo princípio, o que obriga a ter mais tempo de comunicação. E o princípio é o primeiro governo de António Costa, quando ganhou as eleições sem ter verdadeiramente ganho as eleições. Isto é, o governo de António Costa nasce com um problema de legitimidade, que aliás o presidente na altura, Cavaco Silva, sublinhou quando determina que, para que esse governo se possa apresentar na Assembleia da República, é preciso que dê garantias de que não se vai desviar de alguns princípios fundamentais, e explicitou o que eram esses princípios. Ora, isto significa que essa insuficiência de legitimação do governo de António Costa precisou de um suplemento de suporte e de legitimação, que foi aquele que lhe é oferecido pelo futuro candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa, quando se serve da tolerância do primeiro-ministro em exercício António Costa na altura da sua campanha eleitoral. Isto é, mesmo que não tenham negociado nada, a verdade é que se aproximaram um do outro de tal modo que passaram a estar mutuamente dependentes. Isto é, o sucesso de Marcelo Rebelo de Sousa passou a estar articulado com o sucesso de António Costa. Mas isso significa sempre que o fracasso de um põe em risco o sucesso do outro. E, portanto, estas amizades políticas que nascem de uma necessidade conjuntural, no caso, as eleições de 2011, acabam por não resistir aos primeiros embates da realidade. E então o que se verifica é que, subitamente, os dois que pareciam abraçados caem à água. E correm o risco de se afogar os dois. Hã? E correm o risco de se afogar os dois. Que é o que acontece aos macacos. Exatamente. Cada um deles sabe nadar, mas se cair à água... Atenção que o Joaquim está a fazer uma comparação apenas, o que não está a chamar nomes a ninguém. Não, é uma comparação que eu uso há muitos anos, claro. Na altura, para comparar o Otelo e o Fabião, que também caíram à água abraçados e acabaram por desaparecer nas águas revoltas do rio. Ora, isto, o que tem de relevante não é uma aproximação de ideias, é uma aproximação por força da necessidade.
O que significa que, se a necessidade não continuar a ser satisfeita, este entendimento vai perdendo consistência. Até que se chega a uma situação de conflito, em que cada um precisa de atacar o outro para justificar o seu próprio fracasso. Ô Joaquim, que foi o que sucedeu quando António Costa fez aquele discurso e depois Marcelo respondeu quase na mesma moeda. Mas agora a pergunta é, como nós temos visto nas últimas semana e meia, António Costa tem estado calado. Isso significa o quê, este silêncio? Significa que António Costa percebeu a real gravidade do conflito que explotou ou outra coisa qualquer? Claro que ele percebeu, mas também percebeu ainda antes do conflito ser revelado publicamente. Mas é a mesma pergunta que tem que se fazer a propósito do apoio de António Costa ao ministro Galamba, ou o que tem de se colocar a propósito dos entendimentos tácitos do Presidente da República com forças não apoiantes do António Costa. Isto é, para poder abrir o conflito, o Presidente da República precisa ter uma base de suporte. Como o PSD não consegue estruturar-se para responder a essa oportunidade, tem que juntar várias forças para parecer que são muitos. Por outro lado, o Primeiro-Ministro está confrontado com a dificuldade de ter de explicar o que é que fez aos fundos europeus que recebeu nesta segunda geração de fundos europeus. Uma coisa foram os primeiros, outra coisa são os segundos. Está a falar do PRR. Sim, mas estes segundos vêm afinal confirmar porque é que os primeiros falharam. Ou seja, nós não temos falta de dinheiro, nós temos falta de competência. E, portanto, nem sequer sabemos o que vamos fazer com o dinheiro que nos entregam. Ora, esta questão vai ser decisiva em cima dos 50 anos do 25 de Abril. Porque, ao fim de 50 anos, de facto, o que se verifica é confirmaram-se os valores de Abril ou, pelo contrário, foram completamente ignorados, se não mesmo derrotados. E isso vai voltar a colocar a pergunta de como é que se consegue pôr a economia portuguesa a crescer. Isso pressupõe que se consiga pôr a sociedade portuguesa empenhada no crescimento económico. Porque até agora a sociedade portuguesa tem estado empenhada na distribuição do que há a ser produzido pela economia. Ainda bem que introduziu este tema. Aliás, é o meu artigo do Jornal de Negócios de ontem que tem a ver com o facto de, na semana passada, o INE ter dito que a economia portuguesa destruiu 106 mil empregos qualificados. Ora bem, nós temos esta realidade. E temos do outro lado a Comissão Europeia a dizer que vamos crescer este ano 2,4%. O FMI diz que vamos crescer 2,6%. Ora, o que a gente tem de perguntar é como é que uma economia que está a crescer ao dobro da média da União e que se previa que crescesse apenas 0,7% este ano, como é que esta economia está a destruir emprego qualificado? Porque o efeito da crise económica nem sempre é agravar uma crise existente. Pode ser beneficiar os setores que têm vitalidade numa economia que está paralisada. Nomeadamente o turismo. Parece ser aquilo que está a explicar o crescimento económico. Mas, nomeadamente o turismo, volta a colocar a questão de o que é que acontece à memória dos portugueses, que já não se recordam do que é que foram
aqueles que propuseram o desenvolvimento do turismo em Portugal. Estamos a lembrar, por exemplo, do Hernani Lopes, que fez vários estudos sobre as potencialidades do turismo em Portugal. E as potencialidades não são só fazer hotéis e receber turistas. Não, é todo o setor pode ser pensado em termos de modernizar as estruturas urbanísticas e imobiliárias da sociedade portuguesa. Ora, este enquadramento de cada setor em função da sua potencialidade para o crescimento económico é algo que só pode existir ou só se pode identificar quando se tem um programa de modernização. Ora, é isso que o Partido Socialista nunca ofereceu. Pois, e que agora começa a ficar à vista. Deixa-me só ir aqui ao Jorge. Ó Jorge, vamos pegar nesta questão da crise institucional. Isto significa que António Costa está assustado ou assustou-se com a reação, ou inclusive com o impacto no país? Porque a primeira reação que se teve naquela altura foi: "Ei, pá, até que enfim o Primeiro-Ministro libertou-se da tutela do Sr. Presidente da República e não lhe dá confiança", e por aí adiante. E nós estamos perante uma situação em que António Costa se está a retrair, ou isto é a preparação de uma nova fase? Eu julgo que as pessoas conscientes estão todas assustadas. Depois temos os indiferentes e os resignados. E porquê é que devemos estar assustados? Porque esta estabilidade que foi criada entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa desmoronou-se toda com esta crise. E, portanto, eles os dois são um fator de instabilidade um para o outro. E que agora a única coisa que estão a fazer é esconder essa instabilidade. E, portanto, a leitura que nós vamos fazendo de um e do outro tem que ser sempre feita com o que é que está por trás de cada movimento ou de cada palavra que diz o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Deixa-me ver se eu percebi. Tu estás a dizer que eles estão ambos assustados com a instabilidade. Não, nós é que devemos estar assustados, porque a instabilidade que eles geraram não tem uma saída fácil. Ok. O que eu estou a dizer E é os dois já perceberam isso? E os dois já perceberam isso. Agora, o que é que eu comecei a observar do professor Marcelo e que eu acho que vai lentamente queimar o Primeiro-Ministro António Costa e destruí-lo? O professor Marcelo, politicamente, é muito mais hábil e inteligente que António Costa. Pode não ser, e não foi a sua vocação decisora, mas é uma pessoa que consegue criar factos políticos e consegue criar uma nova agenda. Um caso em concreto, por exemplo, da habitação. Aquilo que o Presidente fez foi: eu agora vou lançar este movimento da habitação e dos bancos. E, portanto, agora os partidos todos vão atrás daquela conversa. Jorge, o problema é que ele põe o ónus em cima dos bancos e não do governo. Mas Camilo, mas é a política no seu melhor. Não é que ele queira dizer que os banqueiros são todos maus e que os que pediram crédito são bons. O que ele sabe é que é um problema para resolver e que António Costa não conseguiu resolver. E, portanto, a maneira mais fácil é dizer: os bancos terão que fazer a sua parte, mas se nós começarmos a discutir, vamos chegar a essa conclusão. Há uma parte que tem que ser feita e não tem nada a ver com os bancos. E o que eu julgo é que o professor Marcelo vai começar a antecipar novos problemas e vai encher o governo de muito ruído. E a comunicação social, e, portanto, isso é que vai criar um problema ao Partido Socialista. Sobre os casos e casinhos, ele nem se precisa de mexer. Pois aquilo é tal é a sucessão. Mas os portugueses têm que se lembrar o que é a estabilidade do PS no poder. A estabilidade do PS no poder é a instabilidade interna do PS e da sucessão de António Costa. E que nós todos estamos a pagar por isso. O Partido Socialista, que obviamente nós temos que contar sempre com uma alternativa de poder, essa é a virtude da democracia. É quando estivermos cansados do Partido Socialista, escolhemos outros. Quando estivermos cansados dos outros, escolhemos o Partido Socialista. E, portanto, andamos neste, como os ingleses
Tem que escolher entre o Partido Conservador Mas e o PS está a fazer tudo para ser aquilo que está sempre lá. Não, claro, isso fará sempre. Mas isso é a sua virtude, se assim quisermos. Provavelmente defeito para nós, mas minha virtude para o Partido Socialista. Mas o Partido Socialista, ao ter uma instabilidade interna, obviamente está a passá-la para dentro do país. E por isso é que isto é um impasse político muito complexo, porque o professor Marcelo, se não... Há aqui também uma outra dimensão, que é a dimensão do tempo. Há um ator que nós sabemos que vai ficar até ao final do seu cargo. Que é o Presidente. Que é o Presidente. Portanto, ele tem esse tempo institucional. António Costa já não tem o mesmo tempo institucional. Tem um tempo que resulta da política que se vai fazendo dia a dia. E que pode ser a dissidência do PS, pode ser uma crise externa, pode ser um problema interno. Portanto, ele todos os dias tem o seu tempo institucional ameaçado. E, portanto, naturalmente, vai-se fragilizando ao longo do processo. O Presidente tem muito mais tempo. Pode-se dizer, bom, mas a vingança de António Costa pode ser, numa eventual antecipação de eleições, candidatar-se, voltar a ser eleito e o professor Marcelo dar posse, entretanto ele tem que sair. Dificilmente, nem estou a ver António Costa ter essa energia para, e nem sei se o país estaria muito interessado nisso, mas isso o tempo dirá, e portanto há aqui uma espécie de... É um acordo, não é tácito, mas é um acordo que os dois fazem, em que António Costa recua porque não tem solução e o professor Marcelo faz a mesma coisa, mas vai continuar a criar os tais fatores, diria, de perturbação subliminar e às vezes muito evidente. Esta habitação é eu julgo que vão aparecer mais, se vier agora a época dos incêndios, se vierem informações menos boas sobre andamentos de algumas, o caso, por exemplo, dos professores, as questões da saúde, a questão da perda de compra dos pensionistas. E o professor Marcelo fez uma coisa que nós hoje temos que reconhecer que foi uma antecipação, em que nós hoje sabemos a informação sobre a economia, sobre o andamento da economia. E no discurso que ele faz, ele diz uma coisa que é muito sibilino e, ao mesmo tempo, verinoso. Ele diz, por mais que se fale em economia, não está a chegar às pessoas. Claro. E a pergunta é, então, mas o que é que está a acontecer na economia? E há uma das coisas que é uma questão técnica, que eu não gostaria de entrar muito, porque acho que não é o programa certo para isso. Nós, quando falamos em crescimento da economia, PIB, temos que falar no crescimento do rendimento, não é a mesma coisa. Ou seja, o rendimento nacional não cresce da mesma forma que o PIB. Porquê? Porque o PIB é aquilo que nós produzimos, mas temos que provavelmente pagar ao exterior. Portanto, não fica cá nada. Vamos a um exemplo concreto. Por mais que a TAP venda, vai ter que pagar os aviões ao exterior. Portanto, o dinheiro sai outra vez. Portanto, pode criar PIB, mas isso é para depois. Ou seja, esse rendimento não fica em Portugal. E uma das coisas que nós temos que começar a discutir, lembro perfeitamente o professor Luís Campos e Cunha, que me dizia sempre, vamos sempre acompanhar as duas variáveis, o PIB e o crescimento do rendimento disponível. E a isso é que estava a referir o professor Marcelo. Ou seja, o facto da economia crescer não significa que o rendimento disponível dos portugueses cresça. Porquê? Porque aquilo que nós produzimos é para pagar ao exterior. Pagar o que é o capital que pedimos emprestado, o capital dos acionistas, pagarmos a fornecedores, tudo isso faz parte do processo. Portanto, é um pouco nesta linha, e uma sociedade endividada como a nossa vai ter sempre este problema. Portanto, eu diria que em termos institucionais os tempos são diferentes, o posicionamento é diferente, mas
nada, enfim, o filósofo dizia, a pessoa não se pode banhar 2 vezes na mesma água. Qual é o problema para os portugueses desta guerra surda de António Costa e do professor Marcelo? Há um ditado africano que diz o seguinte: quando 2 elefantes lutam, quem se trama é o capim. Sim. Ou seja, quando 2 elefantes estão numa luta, o que se trama é a relva. E aí estava a acontecer a Portugal, porque são as 2 figuras centrais da política que estão a fazer uma luta e nós vamos pagar por isso. Cada um vai criar uma narrativa para dizer que a responsabilidade é do outro, mas eles, não tendo a solução, vão continuar nesta luta porque divergiram, como diz o professor Marcelo, ele disse isso no discurso, portanto não pode dizer que não disse, divergiram de forma profunda e foi muito sentida por ele. E por isso é que nós, a partir de agora, como que estamos a acompanhar a política e a economia, cada movimento tem que ser sempre lido nesta perspectiva. Nada do que se diz é evidente, o que precisamos saber é o que é que está por trás do que se diz. Eu já percebi na questão da habitação que o professor Marcelo aí é evidente que vai conduzir. O professor Marcelo tem agora uma oportunidade, que foi aquilo que sempre nós aqui no Think Tank falávamos, que era construir ou ajudar a construir o futuro antecipando os problemas e pegando. Porque um Presidente da República, a sua responsabilidade também é pegar nos problemas, trazê-los para a praça pública e depois passá-los para o Governo e ver agora resolve. E eu acho que o Presidente vai fazer isto até ao final da legislatura. Vai continuar a trazer problemas para cima da mesa e esses problemas vão ser sempre passados para o Governo. Obviamente isto é um desgaste brutal. Porquê? Porque a cumplicidade do Covid, as conferências de imprensa, as visitas, aquela quase que amizade académica e aquela relação que agora se revelou cínica de professor-aluno e de aluno-professor, tudo isso foi à vida, na minha opinião. E, portanto, obviamente, António Costa é o que vai ter que recuar mais, não tenhamos dúvidas sobre isso, porque o PS também não vai permitir que ele afronte a figura do Presidente da República. Quando o Joaquim estava a falar, eu estava-me a lembrar dos Presidentes da República que nós tivemos. E o que é que 3 presidentes criaram problemas de governação? Ramalhantes, por uma razão muito relevante, estava a construir a democracia, tinha uma pressão muito, diria, muito maior do que qualquer um dos presidentes, quer dos militares, quer da construção do sistema partidário, portanto estava no centro da luta política, portanto ele reagia muito a isso e estava a construir as instituições, portanto teve que fazer esse trabalho. Aliás, ele participou nos governos de iniciativa presidencial, fosse criado um partido à sua imagem e semelhança. Mário Soares e Jorge Sampaio vieram da ala da esquerda, e a ala da esquerda é sempre uma ala que acha que o mundo está todo errado e que o que é preciso é que as instituições sejam permanentes em desafio e sejam transformadas. Isso não é de forma revolucionária, é de uma forma reformista, quase agressiva. O que se revelou é que estes 2 presidentes, quer Cavaco Silva, quer Marcelo Rebelo de Sousa, cada um à sua maneira, foram presidentes, não sei se por complexos de direita, de serem de direita e não serem de esquerda, são presidentes institucionalistas. E isso é a única coisa, na minha opinião, que protege António Costa. Que o Presidente, apesar de tudo, é institucionalista, é constitucionalista. Ele hoje, quando fala na questão da promulgação da eutanásia, diz o que, basicamente... Que a Constituição obriga-o a fazer aquilo. O que é que querem que eu faça? Assim como diz, eu não vou... Agora, aliás, ele diz até, antecipou para abafar a onda que estava, vai ou não o Presidente a promulgar e tal. Eu disse, vou promulgar, porque isso é o que a Constituição diz.
Cavaco Silva fez aquele estrondo todo sobre dar a posse ao governo de António Costa, mas deu a posse. Pronto. Portanto, eu julgo que há aqui, e isso é a sorte do Partido Socialista. A sorte do Partido Socialista foi ter tido 2 presidentes de direita que, sendo institucionalistas, sendo respeitadores das instituições, porque vêm da ala conservadora, da ala de direita conservadora, portanto, entendem os seus poderes latos, mas balizados. Já não é o mesmo. Isto é importante quando nós pensarmos na escolha, quando os portugueses votarem, porque há aqui uma nova... Em 50 anos de democracia há uma coisa que nós temos que aprender, não é? O Joaquim dizia, com razão, como é que vão ser os 50 anos de Abril. A combinação do Primeiro-Ministro com o Presidente pode ser muito relevante para a transformação do país. E não é uma escolha... Eu diria que o sistema político devia se repensar que isto não é uma escolha neutral. Tem que ser Presidente e Primeiro-Ministro alinhados para a transformação do país. A ideia do contrapoder que os portugueses gostam é boa. Aliás, Sá Carneiro foi o primeiro a dizer um governo, um presidente, uma maioria. Este era o seu lema da campanha, porque ele percebeu que só os 2 alinhados é que isto se transformava. Quando Pedro Santana Lopes rebate sempre no poder do Presidente sobre aquilo que lhe aconteceu, o que nós temos que refletir é que se isso não acontecer a Portugal, então nós podemos continuar a ter esta instabilidade, esta relação tensa e que não é profícua na ideia da transformação. Porquê? Porque não estão os 2 alinhados para que o país se mobilize. E isto é tão verdade que o governo de António Costa não tem, na minha opinião, não tem pior reputação e pior avaliação porque o Presidente não deixou. E o Marcelo Rebelo de Sousa fez isso. E, portanto, essa é uma dívida que o Partido Socialista lhe tem. Porque ele fez isso de forma convicta. Ou seja, não o fez de forma, na minha opinião, cínica. Ele achou que, para eliminar a crispação que havia de trás, nós tínhamos que fazer qualquer coisa para esta relação. Sim. Nós, quando fomos votar... Fez demasiado tempo. Fez demasiado tempo. Fez, se calhar, com elementos que não devia ter feito. Ou seja, com factos políticos que ele... eu julgo que, Camilo, é interessante ver, porque o que faz o Presidente e o Presidente alterar o seu comportamento é uma questão institucional, não é uma questão de economia, não é uma questão de catástrofe, não foi os incêndios, não foi o Covid, não foi a crise energética, não foi a guerra na Ucrânia. Foi a maneira como as pessoas exerceram o poder. E isso é uma coisa muito importante. Ou seja, o Presidente, quando nós mexemos na estrutura institucional, quando o Partido Socialista não percebeu o que o Presidente estava a dizer, criou ali um inimigo na Presidência da República. Porque ele é institucionalista por natureza. Porque se ele não fosse, se ele fosse mais na lógica suarista ou sampaísta, criava, enfim, as presidências abertas, os direitos à indignação, essa coisa toda para mudar. E, portanto, eu julgo que há aqui um momento muito especial na vida política portuguesa. Tendo em conta aquilo que o Joaquim já disse sobre a relação Marcelo e Costa e os estarem os 2 agarrados ao saltarem para a água, isto, no passado, quando tivemos presidentes muito interventivos e acutilantes, isto propiciou uma melhor governação. Desta vez não vai ser assim? Não, desta vez não vai ser assim, no sentido em que desta vez vai ter de se mexer na articulação dos partidos com os eleitores. Isto é, vai ter de se desmontar a mentira política para falar da objetividade política. Porquê é que vai ter que se fazer isso? Porque também a Europa
que nos apoia e que nos permitiu cometer muitos erros ao longo deste tempo de integração europeia. A Europa vai também passar a exigir uma objetividade mais premente por parte dos Estados-membros. Joaquim, deixa-me fazer uma pergunta. Pelo facto de estar a dizer que a Europa vai ser mais exigente. Ontem ouvimos a Comissão Europeia apresentar as previsões de crescimento para os 27 este ano. E quando chegou a Portugal, tudo o que a gente ouviu do Sr. Paulo Gentiloni foram elogios. Não houve uma sequer referência à ausência de reformas em Portugal. Onde é que fica a exigência? Temos que olhar para os que olham para nós de uma maneira diferente do que fazíamos no passado. Porque no passado nós víamos os estrangeiros a olhar para nós e procurávamos mostrar que seríamos melhor do que aquilo que o estrangeiro conhecia de nós. Agora, a atitude mudou, porque os estrangeiros ficaram convencidos que os portugueses eram como os gregos, incapazes de se governar e se autocontrolar. E, de repente, esses observadores europeus verificam que, afinal, Portugal conseguiu resolver os seus desequilíbrios e recuperar a normalidade do funcionamento dos dispositivos económicos. O que é que permite conciliar estas duas maneiras de ver Portugal? Vou recordar António Borges, quando dizia, na fase mais aguda da nossa crise de 2011, da nossa crise de bancarrota, o António Borges dizia que a sociedade portuguesa reagia sempre mais depressa do que aquilo que os economistas admitiam. Previam, é verdade. E rapidamente restabelecia equilíbrios que os economistas não tinham previsto. Ora, não tenho dúvida que António Borges teria mais razão hoje, se fosse vivo, do que tinha na altura em que dizia isto, porque ainda não tinha podido assistir à confirmação da sua profecia. E não há dúvida que foi um profeta que nem sequer pôde assistir à confirmação dessa sua profecia. O que é que isto tem a ver com o que se passa agora? Nós não crescemos porque os fatores de crescimento tradicionais já não existem nem existirão. Isto é, um dos fatores de crescimento é a transformação de uma população predominantemente agrícola para uma população industrial e setores de serviços. Ora, essa transformação já ocorreu. Já ocorreu na sociedade portuguesa, não pode ocorrer segunda vez. Não vai voltar a haver uma população na agricultura que depois possa ser convertida em população industrial. Mas, se esses fatores tradicionais já não existem, como também não existe o fator da colonização e das economias coloniais a favorecer a economia metropolitana, passaram a existir outros fatores que promovem o crescimento económico.
E é isso que os portugueses ainda não aceitam, porque continuam a pensar, dentro da teoria da exploração, que o que é preciso é proteger as classes mais desfavorecidas, esquecendo que as classes mais desfavorecidas não são fatores de crescimento. Poderão ser meios de crescimento se, ao tornarmos essas populações mais favorecidas, o impulso que se transmite assim ao mercado interno seja suficiente para alavancar novos crescimentos. Em grande medida, o caso do turismo é um exemplo neste sentido. Mas, enquanto estivermos na atitude de vítimas, ou vítimas da exploração, ou vítimas do fascismo, ou vítimas da ditadura, enquanto estivermos nesse tipo de atitude, não haverá crescimento em Portugal. Mas, Joaquim, o problema é que, se o Joaquim reparar nesse aspecto, isto quando estava a falar das vítimas e de nós estarmos sempre a falar do fascismo e do passado, em vez de preocuparmos com o futuro, se o Joaquim reparar, nos últimos 30 anos não tem sido feita outra coisa. Ou melhor, nos últimos 22 anos, 25 anos talvez, não temos assistido a outra coisa, que é governos, sobretudo de esquerda, que tentam voltar ao passado. O melhor exemplo disto é o governo de António Costa, que reverteu a privatização da TAP, dos transportes metropolitanos de Lisboa e Porto, foi mexer nas reformas que a Troika obrigou a fazer no trabalho, na lei do trabalho, e está a mexer na habitação. Ou seja, o que nós estamos a ver é que este discurso e esta praxis de dizer temos que voltar ao passado, temos que optar por políticas de esquerda, e está a correr tudo bem. É um bocado esquisito nós estarmos a assistir isto no momento em que devíamos estar a olhar para o futuro. É um tipo de planeamento do futuro que considera que os erros cometidos no passado têm de ser corrigidos para que o futuro seja possível. Ora, isso significa que estamos sempre a andar à roda, aquilo que eu chamo presos numa rotunda, estamos sempre a andar à volta sem progredir no caminho. Porquê é que estamos sempre a andar à volta? Porque haverá sempre problemas do passado que nós não conseguimos resolver. Como é que se resolve os judeus que foram queimados nas fogueiras da Inquisição? Não é possível resolver. Mas então temos de interpretar o que é que isso deixou na cultura portuguesa. O que é que deixou na cultura portuguesa um sistema que era o dos padres dominicanos, que faziam os interrogatórios na Inquisição e que consideravam, como bons católicos, que se o acusado está inocente, Deus vai ajudá-lo. E, portanto, colocavam o seguinte enigma ao acusado: se conseguir identificar porque é que é acusado, então é porque Deus o ajudou nesse caminho e merece ser libertado. Ora, o ponto essencial é que, em alguns casos, os crimes de que eram acusados tinham sido cometidos já depois de terem sido presos. Como não conseguiam confessar, porque não tinha sentido serem coisas depois de terem sido presos, como não conseguiam confessar, então o dominicano concluía que Deus não os quer ajudar e, portanto, ficam condenados à fogueira. Que traços ficam na cultura de um povo que tem este tipo de memória traumática?
uma permanente desconfiança com o que é declarado, porque nem sempre o que se confessa é por arrependimento ou por reconhecimento da culpa. Ora bom, nós vamos estar confrontados agora com as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vamos estar confrontados com estas questões, porque se vão misturar com as questões mais recentes, com as acusações a primeiros ministros e ministros de terem aceite receberem remunerações de entidades privadas para os manterem em funções de modo a que eles pudessem propor as políticas que eram convenientes para esses interesses. Ora, mesmo aqueles que confessarem, temos sempre de perguntar: estão a confessar o crime ou apenas porque esperam acertar no crime de que são acusados, para assim conseguir escapar à punição? Uma sociedade nestas circunstâncias provavelmente não pode crescer, porque não tem autoconfiança para isso. O que é que acontece a quem foi nacionalizado por razões políticas e é agora convidado para fazer novos investimentos? Há uma desconfiança latente, porque também no tempo da Inquisição, os judeus que eram denunciados e queimados nas fogueiras da Inquisição eram judeus ricos, porque o judeu pobre não acontecia nada. Mas então porquê é que acontecia ao judeu rico? Porque as suas propriedades... Era preciso confiscar os bens. Eram confiscadas, não é? É importante. O judeu pobre é azeitona que não dá azeite, não é? Exatamente. Jorge, tu há bocado estavas a menear a cabeça quando Joaquim falava agora sobre as propostas. Não, estava a pensar de onde é que vem a escola económica de António Costa. O problema que o país tem, na minha opinião, em relação à economia, é que os valores de Abril, vou dizer isto para não ser mal interpretado, são valores hoje reacionários. Ou seja, uma nação que 50 anos depois está a discutir os valores de Abril e as virtudes da Constituinte e o que foi o desvirtuar, faz-me lembrar aquelas discussões que os comunistas tinham, que a União Soviética era fantástica, o comunismo era muito bom, só que os homens aplicaram no mal. E hoje olhemos para os ministros das Finanças do Partido Socialista, olhemos para os primeiros ministros e olhemos para os ministros das Finanças do PSD. As escolas são muito diferentes. Cavaco Silva estudou em Inglaterra, tinha uma visão muito mais, sendo um social-democrata e um homem do Estado, tinha uma visão muito mais liberal da economia. O Partido Socialista só faz as privatizações porque Mário Soares percebeu que Portugal, sem estar na Europa, estava condenado. E, portanto, a ida à Europa obrigou os partidos à esquerda a mudarem um bocadinho. Mas depois veio o keynesianismo e a ideia de José Sócrates que, sentado no poder, a distribuir instruções para as empresas públicas, que resolvia uma data de problemas. Os socialistas todos têm saudades dos centros... Públicas, privadas também. Os socialistas têm todos saudades dos centros de decisão nacional. Sim.
capturados, ou públicos ou privados, capturados pelo Partido Socialista e pelo Governo. E quando nós paramos e dizemos assim, mas o que é isto, passado 50 anos? Numa economia, hoje os problemas da economia da globalização, que estão em cima dos trabalhadores e que estão a ser aproveitadas pelos movimentos populistas e nacionalistas, porque estão a tirar as pessoas para desempregos, estão a tirar as pessoas para têm que emigrar, portanto, tornam a vida social mais complexa, mas são atividades económicas baseadas na competência. Ninguém pode dizer que uma empresa global não é competente. Pode criar muita destruição nas sociedades, e que é evidente que cria, mas é uma empresa competente. Ora, o Partido Socialista não gosta disso. E porquê? E por isso é que eu queria voltar ao professor Marcelo e que nós, como cidadãos, temos que, a partir do discurso dele, apoiar o professor Marcelo até ao fim. Porque o Partido Socialista tem medo de que poderes? Do Presidente da República, dos criadores e da Europa. Da sociedade portuguesa não tem medo nenhum, por uma razão. Tem toda tributada, toda capturada e toda endividada. E, portanto, sabe que não há a energia, não há autoconfiança. Todos estão à espera do que é que o Estado vai fazer. Aliás, de manhã, os jornalistas devem acordar de manhã, nunca ninguém faz a pergunta, o que é que os privados andam a fazer? Não, ninguém faz essa pergunta. De manhã deve ser, o que é que o Estado vai fazer hoje? Eu estava a ver, 1747 diplomas passaram para as mãos, não sei se era do professor Cavaco ou do professor Marcelo, 1747 diplomas. E mesmo assim vocês não conseguem fazer a economia crescer? Não percebem que o problema está nas pessoas, que as pessoas não querem que a economia cresça porque têm medo de se empreender, porque empreender em Portugal é arriscado. Não é arriscar, é tributado, é penalizado, é punido, é malquisto, é o que tu quiseres. O Partido Socialista anda à roda nisto. Portanto, os 12 economistas que fizeram o programa de António Costa deviam outra vez ir para a faculdade, alguns deles eu os conheço, e explicar o que é que foi produzido. Expliquem lá, só para a gente perceber. Onde é que vocês transformaram a sociedade portuguesa? Reparem o ridículo disto. A Troika disse exatamente... Nós, cada vez que em Portugal se discute a alteração do padrão económico, vamos sempre discutir aquilo que é o recurso natural. Sol, mar e terra. Sol é o turismo, a terra é a agricultura, o mar é o mar. Portanto, andamos por aí. E depois temos as universidades que dominam o espaço mediático a dizer o que é preciso é produzir pessoas com competência. Mas o que é que interessa produzir pessoas com competência se nós não temos capital para agarrar essas pessoas e transformar essas pessoas em agentes de negócios mundiais? Não temos essa capacidade. Porque o Estado, obviamente, ataca sempre o capital. E, portanto, depois vem a solução. Quer dizer, é aquele tipo que arranja a doença e o tratamento. Quer dizer, ele parece, não, então nesse caso tem que ser o Estado a fazer. Mas o Estado a fazer a gente já viu qual é o resultado. E vamos ver setor a setor. Quais foram os setores em Portugal? Veja-se o caso das telecomunicações, quando havia a famosa TLP, Marconi e PT. E o que é hoje? Temos que ver isso. Nós também tivemos produção de automóveis. Ainda havia um carro português que era o UMM, que eu sabe, desapareceu. E o Portaro também. E o Portaro. Portanto, era na altura não tínhamos dinheiro para mandar cantar um cego, não tínhamos divisas e então... Trazíamos motores Peugeot, aliás, e montávamos na carroceria do UMM. Exatamente. Portanto, nós começando a olhar caso a caso, o que é que nós verificamos? E depois restam as indústrias. Depois há aqui um fenómeno na sociedade portuguesa, que é um fenómeno interessante, que é, depois ficam as chamadas indústrias internas, que vendemos uns aos outros. Mas todas elas dependem do rendimento do país como um todo. As construtoras constroem para o Estado dá o dinheiro às construtoras, portanto andamos e dizem assim, mas isso é mau? Não, isso faz parte. Mas para o rendimento crescer de forma exponencial, em que os portugueses, em vez de serem os irlandeses a vir passar férias, Portugal tem que ser os portugueses ir passar férias à Irlanda, eu o desafio que dou ao Partido Socialista é dizer assim, vocês todos os dias dizem mal do país A, B, C ou D. Por favor, façam os portugueses,
deem rendimento aos portugueses para eles irem lá passar férias e não ao contrário. Sim. Vocês dizem mal da Irlanda, então arranjem maneira de ser os portugueses e passar férias à Irlanda. Não os irlandeses a virem a Portugal. Não conseguem pagar. Mas não conseguem. E esse é que é o problema. E depois, como dominam o espaço mediático, o espaço mediático é dominado por um conjunto de pessoas que, basicamente, confirma a escola fundamentalista que é a mesma. Não mudou nada. A escola de António Costa é a escola de Zé Sócrates. Não vale a pena. A escola de Zé Sócrates era a escola que vinha ainda de trás das nacionalizações e que só foi rompida porque Mário Soares e depois Cavaco abriram a economia portuguesa. Guterres também fez trabalho sobre isso, é verdade. Mas essa geração perdeu-se. E, portanto, perdeu-se porquê? Porque se ficou no centralismo do Estado como agente económico e a querer capturar a sociedade. Hoje, eu estava a pensar, eu abanei a cabeça porque me lembrei de uma expressão que eu não sei se vai ser muito feliz. No 25 de Abril, próximo ano, o grande desafio é termos um novo Estado Novo. Porque o Estado Novo... Novo Estado Novo. Ou seja, uma revolução no Estado. Uma revolução no Que é Estado. para as pessoas não ficarem a pensar que estás a apelar ao Estado Novo do Dr. Salazar. Não. Mas é o novo Estado Novo. Porquê? Porque o Estado Novo tornou-se velho Sim. porque não se pensou a ele próprio. Pois. E às tantas diz, então levou com uma revolução em cima. Então a pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos é, mas então o que é o fator revolucionário? E esse não conseguimos responder, porque não há fator revolucionário hoje no sistema político. Pois. Mas há um Em agente... sentido nenhum. É? Em sentido nenhum. Não há nenhum. Nós sabemos não há. Estamos uma sociedade imobilizada. Imobilizada. E que o professor Cavaco Silva, eu não vou revelar conversas privadas, mas que me falou da ideia de uma sociedade resignada. Que é uma sociedade que, pronto, vive com o que tem, percebe que há problemas, vai vivendo, mas não se apercebe a distância que vai ficando. Porquê é que os números do turismo são números fantásticos, mas ao mesmo tempo assustadores? Pois. Porque significam que o nosso rendimento comparativo com os estrangeiros é muito mais baixo. Exatamente. E por isso nós somos um país altamente competitivo para o turismo. Pois. Nós não conseguimos passar férias a Nova Iorque. Nós somos o Nós não paraíso conseguimos- desses turistas. Claro. Porque o custo é mais baixo, tem muita qualidade. Não é dizer, quando diz assim, outra fantástica da escola socialista, costista e socratista sobre economia. Não podemos deixar, isto é a conversa de seminários, Sim. mais ou menos é assim. O que o país precisa é de indústrias de valor acrescentado. E eu convido o tipo que disser isso num seminário e digo, olha, você quer ir para ministro ou quer ir para uma empresa, escolha. Se quer ir para uma empresa, então vá lá criar o valor acrescentado. Sim. E vai ver que não é fácil. Porque isto é só conversa académica. De quem nunca teve experiência. Não teve experiência. Empresarial. Nem sabe o que é isto de criar valor acrescentado. Dizem, é preciso aumentar os preços. Mas quem é que paga esses preços? Pois. Como é que aumentas a produtividade geral da economia? Não sabem explicar, mas falam e dão uma ideia que sabem muito. Não sabem nada, rigorosamente zero. Chumbava na primeira cadeira num professor normal de economia. Mas na política pode-se dizer o que se quiser desde que as pessoas se convençam do que se está a dizer que está bem. Exatamente. Portanto, é um bocado irrelevante. É. Isso não é por aí que se resolve o problema. Mas eu queria voltar à questão do turismo. Quando dizem que a percentagem do turismo é muito elevada no PIB, eu digo sempre, não, a percentagem das outras indústrias é que é baixa. É pequeno. Ou seja, se uma economia não cresce nos outros setores, Mas, ó Jorge, mas o isso... setor mais competitivo toma conta dela. Mas a crítica faz sentido, porque diz assim, nós estamos a pôr as fichas todas no turismo em vez de pôr também noutro sítio. Não, Ou seja, não é por isso, é porque não conseguimos. Não, eu sei, é nesse sentido, sentido. Camilo. Nós não estamos a estimular os outros setores, ou dar condições aos outros setores para crescerem e Não, tornarem-se... isso a economia chama-se a Dutch disease, a doença holandesa. Os países produtores de petróleo, todos têm a mesma ideia que fazem a diversificação da economia. Nenhum consegue fazer. Verdade. Porque todos os recursos do país inteligentes vão parar ao petróleo, porque o petróleo não dá mais dinheiro. E, portanto, se quiserem ter uma atividade, tem algum país de produtor de petróleo a sério no mundo que viva disso, que produza carros, que produza aviões, que produza telecomunicações? Não temos.
Não existe isso. São altamente especializados em petróleo, não se conseguiram especializar nos outros setores. Portugal sofre do Dutch disease no turismo. Como é o único setor competitivo, cada vez mais ele tem mais peso. E, portanto, as pessoas preferem fazer aquilo em que têm sucesso. Portanto, nós estamos numa situação, e por isso quando eu falo no novo Estado Novo, o que eu quero dizer é que é estranho como é que 50 anos depois, para quem gosta de perspectiva de mudar a sociedade, queira fixar o futuro da nação no dia 25 de Abril de 74, como se isso... É como se o 25 de Abril está-se a tornar de uma forma demolidora uma religião. E um problema. Um problema, porque foi a solução do problema que tínhamos. E transformou-se num problema. Porquê? Porque todo o sistema político se agarrou ao 25 de Abril e quem discute mais, quem é mais abrilista, quem é que tem mais valores... E eu pergunto assim, mas o que é que sabem os capitães de Abril sobre a sociedade que se construiu nos últimos 50 anos? Zero. Havia um tipo de esquerda, enfim, quando estava a ver a entronização do Carlos III, que estava muito horrorizado por aquela panache toda, aquela cerimónia toda. Pompa e circunstância. Eu dizia assim, é fantástico como é que as pessoas, mudando o ângulo, mudam a leitura das coisas. Quando querem fazer a comemoração de 25 de Abril, o Parlamento, não querem entronizar o 25 de Abril. Estão a querer fazer o quê? Estão a querer isto é uma instituição conservadora que nós temos que preservar e por isso é que se faz a cerimónia. E essa esquerda nem percebe a cerimónia do Carlos III. O Carlos III é mais uma pessoa que representa o que é aquela sociedade. Ele está ali, aliás, a maneira como foi tudo aquilo desconstruído, só que os nossos monarcas, os do 25 de Abril, não percebem qual é a sociedade que estão a construir para os próximos 50 anos. Quer dizer, para os próximos 50 anos, o que é que vai ser Portugal? Digam lá, expliquem-nos, ponham isso num papel, uma coisa simples. Não conseguem fazer isso pela razão que há pouco referias, não sei se eras tu, que era o Joaquim. Nós estamos a agulha do debate é sempre voltar para o 25 de Abril e sobre, diria, o pecado original ou a virtude original. Parece que qualquer coisa que se faça de novo na sociedade... Eu vou perguntar uma coisa. A lei do tabaco hoje, por exemplo, que saiu, que é obviamente um atentado à liberdade individual... É cumprir Abril ou não cumprir Abril? É assim que as pessoas põem o problema. Sim. A TAP, nacionalizar a TAP ou privatizar a TAP é cumprir ou não Abril. E eu pergunto assim, como é que uma sociedade se estrutura para os próximos 50 anos... A fazer perguntas dessas. É como o Joaquim, com a sua pervertidade dos seus 40 anos, vir perguntar o que é que o avô dele pensaria sobre o que ele está aqui a fazer. Pois. Ora, o que a gente está aqui a fazer é para o futuro, não é pensar... eu, obviamente, tenho que respeitar o que foi feito, mas tenho que pensar no futuro. Então, o sistema político, como um todo, está ancorado nisso. Como é que nós saímos disto? Se eu soubesse, dizia, mas não tenho. Mas o que é mais esquisito e curioso é ver que outras sociedades também passaram por revoluções que conseguiram ultrapassar esse trauma e não ficaram agarradas ao conservadorismo de que se estamos a cumprir esta revolução ou estamos a cumprir aquela revolução. E por isso é que avançaram mais do que nós. Os portugueses não são piores nem melhores que os outros. Os fatores que fazem a sociedade mudar é que são diferentes. São muito diferentes. E julgo que isto é histórico. Eu acho que já uma vez citei aqui o texto de Fátima Bonifácio, em que ela dizia que os portugueses especializaram-se em capturar o dinheiro do exterior. Sim. Somos especialistas nisso. Várias épocas históricas. Várias épocas. O ouro, sim, a prata, as colónias... O açúcar, as especiarias. As especiarias, agora os fundos europeus. Como diz o Joaquim. Somos especialistas nisso. Mas isso era a época do mercantilismo e das matérias-primas e dos metais preciosos. Hoje é uma coisa muito mais complexa. É a organização, são pessoas formadas, são estruturas competitivas de empresas,
são malhas industriais, são malhas de serviços, isto é muito mais complexo. E, portanto, por isso é que o Estado tem dificuldade em ajudar a economia a crescer. Não é que o Estado faça a economia crescer, mas pode tornar mais lento esse crescimento. Há poucos dias, penso que foi Fernando Santos que fez um texto interessante no Observador, que era nós crescemos apesar do Estado. Sim, numa lógica italiana, que é apesar das crises todas que houve em Itália... Os italianos descobriram isso nos anos 70, que o Estado era tão mau e havia aquilo que se chamava governo balneário, nesse caso demorava um ano, então a sociedade civil teve que aprender a sair sozinha sem precisar do Estado e sem governo. E por isso é que torna difícil a leitura política para a frente, porque os atores, o que eu vejo, os atores, os atuais dos partidos estão preocupados com o dia-a-dia, os casos, os casinhos, e nenhum deles está muito assente na lógica do futuro. Mas não queria... Muito bem, já ultrapassámos largamente a hora. Eu quero pedir desculpa por isso, mas também temos começado mais tarde. Lembrar que voltaremos na próxima semana, na terça-feira às 17h30, que é o horário normal do Think Tank, a não ser que nós avisemos em contrário. Para o final fica o pedido sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, não sem lembrar também que este canal tem uma parceria com o Prozis e ajuda à produção neste programa do grupo Sem Diesel e Data. Fique bem, nós voltamos na próxima semana e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.